Da floresta à água, a Amazônia é um pesadelo vivo, cheia de criaturas assustadoras que parecem saídas de um filme de terror. Número 1. A força esmagadora da sucuri verde. Se existe um animal capaz de causar calafrios só de ser mencionado, especialmente na imensidão da floresta amazônica, é com certeza a sucuri verde. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das serpentes mais formidáveis e assustadoras do planeta. Ela pode atingir até incríveis 9 metros de comprimento, o equivalente a um ônibus escolar, e ter uma largura de cerca de 30 centímetros. Além disso, os maiores exemplares dessa espécie chegam a pesar em torno de 250 quilos, ultrapassando com folga o peso de 3 adultos humanos médios somados. O que mais impressiona, no entanto, não é só o tamanho. A verdadeira ameaça está na força absurda que essa serpente possui. Como não é uma cobra venenosa, a sucuri verde desenvolveu um método de ataque e caça baseado na pura força bruta. Ela se enrola na presa com seu corpo musculoso e a aperta com uma pressão tão intensa que impede a respiração, levando o animal à morte por asfixia. É um tipo de morte lenta e angustiante, que mostra como a natureza pode ser impiedosa. E se por acaso você se deparar com uma dessas criaturas e pensar que pode escapar pulando na água do rio Amazonas, pense de novo. A sucuri verde é uma espécie semiaquática, o que significa que ela se move com facilidade tanto na terra quanto na água. Incrivelmente, ela é capaz de prender a respiração por mais de 10 minutos enquanto nada em silêncio debaixo d'água. E o mais apavorante, mesmo depois desse tempo ela continua submersa, pois seus olhos e narinas estão posicionados no topo da cabeça, permitindo que ela fique praticamente invisível sob a superfície e ainda consiga ver e respirar ao mesmo tempo. É praticamente uma predadora perfeita. Fugir dela na água? Quase impossível. Número 2. O retorno da serpente pré-histórica titanoboa. Se você achava a sucuri verde assustadora, segura essa. Há milhões de anos, a Amazônia foi lar de uma serpente ainda mais colossal, a titanoboa. Essa criatura lendária viveu por volta de 60 milhões de anos atrás e é considerada a maior serpente que já existiu na Terra. Estima-se que ela alcançava impressionantes 15 metros de comprimento e podia pesar mais de 1.100 quilos, o equivalente ao peso de um carro pequeno. Durante o período em que existiu, a titanoboa foi o predador dominante de seu habitat. Com tamanho descomunal e uma força inimaginável, não havia criatura capaz de enfrentá-la. Ainda bem que ela está extinta há aproximadamente 58 milhões de anos. Pelo menos é o que acreditam os cientistas. Número 3. A lenda da Yakumama, a mãe de todas as cobras. Se cobras gigantes já causam pesadelos, imagine então uma que seja considerada a mãe de todas as criaturas aquáticas. Estamos falando da Yakumama, uma entidade lendária reverenciada e temida por diversos povos indígenas da região amazônica. De acordo com essas histórias milenares, essa criatura monstruosa habita os rios profundos e lagos isolados da floresta. A Yakumama seria uma serpente colossal, com cerca de 60 metros de comprimento. Isso mesmo, 6 vezes maior que a maior sucuri já registrada. É difícil até imaginar um animal desse porte se movendo silenciosamente pela água. Mas não para por aí. Acredita-se que essa entidade tenha poderes sobrenaturais, como a habilidade de sugar qualquer ser vivo que se aproxime até 100 passos de distância, como se fosse um gigantesco aspirador natural assassino. As histórias contam também que, ao agitar seu corpo descomunal, a Yakumama é capaz de criar redemoinhos enormes e perigosos, arrastando embarcações e tudo o que estiver por perto. Uma dessas histórias data do início do século XX. 2 homens navegavam pelo rio Amazonas quando avistaram algo estranho na água. Temendo o pior, lançaram um explosivo na direção da criatura. Após a detonação, algo enorme emergiu da água. Uma serpente de proporções inacreditáveis, antes de desaparecer novamente no fundo do rio, deixando os 2 aterrorizados. Real ou não, a lenda da Yakumama é tão presente no imaginário popular que muitos moradores locais evitam certas áreas do rio por medo dessa serpente mística. Número 4. A Vespa Vampira. A injeção de puro terror. Saindo das lendas e voltando para os fatos, temos uma descoberta científica recente que vai fazer você pensar 2 vezes antes de subestimar um inseto. Em 2023, pesquisadores identificaram uma nova espécie na floresta amazônica, a Vespa Vampira. E como o nome já deixa bem claro, essa não é uma criatura simpática. Com cerca de 1,5 cm de comprimento,
o dobro do tamanho de uma vespa comum, ela já se destaca pelo visual intimidador. Mas o terror verdadeiro está em seu comportamento reprodutivo. Quando encontra uma vítima apropriada, geralmente uma lagarta, um besouro ou uma aranha, a fêmea crava um órgão chamado ovipositor no corpo da presa, uma estrutura parecida com uma agulha afiada. Por meio desse instrumento, ela injeta um único ovo dentro do corpo do hospedeiro. A história já está horrível? Calma, que piora. Depois de colocar o ovo, a vespa começa a sugar a hemolinfa da presa, um fluido semelhante ao sangue nos insetos, direto da ferida aberta. Sim, ela injeta um bebê e ainda toma o sangue da vítima. Dias depois, o ovo se transforma em larva, que começa a devorar o corpo da vítima por dentro, de maneira lenta e silenciosa. É um processo natural, mas digno dos piores filmes de terror. Depois disso, qualquer vespa parece um anjinho. Número 5. O terror nas águas. Paiara e boto assassino. Prepare-se agora para mergulhar nas águas da Amazônia, onde a violência também reina entre os peixes. Vamos começar com o paiara, um peixe conhecido pelo apelido nada tranquilizador de peixe vampiro. Ele pode atingir quase 1,20 m de comprimento e é facilmente reconhecido pelos 2 enormes dentes que saem de sua mandíbula inferior, com cerca de 15 centímetros cada. Esses caninos monstruosos não são apenas ornamentais. O paiara os utiliza para perfurar e capturar suas presas, incluindo piranhas. Apesar de não haver registros oficiais de ataques a humanos, só o fato de nadar num rio que abriga um peixe desses já é o suficiente para desencorajar qualquer um, mas nem os mamíferos escapam dos horrores das águas amazônicas. O boto cor-de-rosa, com sua aparência inofensiva e até simpática, esconde um lado selvagem e predador. Esses golfinhos de água doce são conhecidos por caçarem e devorarem piranhas com prazer. E pior ainda, há casos documentados de ataques a seres humanos. Em 2023, uma mulher de 28 anos foi atacada por um boto enquanto nadava no rio. O animal se aproximou de forma inesperada e mordeu sua perna com força, segurando por cerca de 20 segundos antes de soltá-la. O resultado? Ferimentos profundos e danos nos tecidos do pé. Embora tenha sobrevivido, a experiência deixou marcas, físicas e emocionais. Ou seja, na Amazônia, até os animais que normalmente são símbolos de inteligência e doçura podem ser perigosos. Um lembrete cruel de que ali a natureza comanda e não perdoa. Número 6. O beijo da morte. O barbeiro ou percevejo beijoqueiro. Prepare-se agora para conhecer um dos insetos mais traiçoeiros e nojentos de toda a Amazônia. O famoso percevejo beijoqueiro, conhecido também como barbeiro. Apesar do nome que pode até soar carinhoso, esse inseto noturno não tem absolutamente nada de romântico. Muito pelo contrário, ele carrega consigo uma ameaça real à vida humana. Esses percevejos são encontrados em diversas regiões da América Central e da América do Sul, e têm o hábito de sair para caçar durante a noite, quando todos estão dormindo. Seu alvo? Qualquer animal de sangue quente. Eles utilizam um apêndice alongado e pontiagudo, chamado de probóscide, para perfurar a pele de suas vítimas e sugar o sangue direto da corrente sanguínea. Mas quando se trata de seres humanos, os barbeiros parecem gostar de uma área bastante específica: a região da boca. Daí vem o apelido beijoqueiro. Eles costumam picar nas proximidades dos lábios, enquanto a pessoa está dormindo, o que torna tudo ainda mais assustador. E por mais que a picada em si seja indolor, algo que por um instante até poderia parecer positivo, o real perigo começa logo depois. Isso porque, após se alimentar, o inseto tem o hábito de defecar no local da picada. E isso não é apenas nojento, é extremamente perigoso. Suas fezes podem conter um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, responsável por causar a temida doença de Chagas. Quando a vítima coça a área da picada, geralmente sem nem saber que foi picada, acaba involuntariamente introduzindo o parasita no ferimento. O resultado? Uma infecção que pode ser silenciosa no começo, mas devastadora a longo prazo. Inicialmente, os sintomas incluem febre, dores musculares, fadiga e inchaço. Mas, em cerca de 30% dos casos, a doença evolui para complicações crônicas gravíssimas, como insuficiência cardíaca, aumento anormal do esôfago e até morte súbita por parada cardíaca. Estima-se que essa doença tire a vida de cerca de 12 mil pessoas por ano.
Então, da próxima vez que ouvir alguém chamar o barbeiro de percevejo beijoqueiro, lembre-se, esse beijo pode ser literalmente fatal. Número 7. O gafanhoto do inferno, o terrível catidide diabo espinhoso. Nossa próxima criatura pode até parecer inofensiva à primeira vista, mas não se engane. Ela parece ter saído diretamente de um pesadelo entomológico. Estamos falando do catidide diabo espinhoso, um inseto que mais parece um cruzamento bizarro entre um grilo, um porco-espinho e um soldado medieval. Esse ser peculiar mede cerca de 7 centímetros, ou seja, não é gigantesco nem chamativo por seu tamanho. Mas o que falta em dimensão, ele compensa com aparência sinistra. De longe, pode até lembrar um grilo comum, mas ao se aproximar, você percebe o horror. A cabeça e as 6 patas desse inseto são cobertas por projeções espinhosas afiadas que parecem mini-lanças. E esses espinhos não estão ali só para decoração, não. Eles servem como armas ofensivas e defensivas. O catidide pode usar suas pernas espinhosas para atacar predadores ou capturar presas, agindo como uma armadilha viva. Apesar de não ter dentes, ele é equipado com mandíbulas grandes e fortes, capazes de triturar a comida com facilidade impressionante. E não pense que esse bicho é só feio e esquisito. O catidide diabo pode morder com tanta força que, segundo relatos, já foi capaz de cortar até pele humana. Sim, uma mordida desse pequeno demônio pode deixar um arranhão nada simpático em você. Por sorte, esse inseto bizarro tem uma dieta que exclui humanos do cardápio. Ele se alimenta principalmente de frutas, sementes e ocasionalmente de outros insetos indefesos. Então, apesar da aparência assustadora e das garras afiadas, é improvável que venha atrás de você, a não ser que você seja uma minhoca com casca de fruta. Mas mesmo assim, saber que há um grilo espinhoso com mandíbulas assassinas espreitando nas folhas da Amazônia já é razão mais que suficiente para manter os olhos bem abertos por onde anda. Número 8. Mapinguari, o monstro da floresta brasileira. Poucos relatos despertam tanto medo nas regiões mais remotas da floresta amazônica quanto os que envolvem o enigmático e assustador Mapinguari. Essa figura lendária habita o folclore brasileiro há séculos e ainda hoje é tema de conversas, especulações e calafrios entre comunidades ribeirinhas e habitantes locais. Um dos casos mais marcantes aconteceu em 2014, quando um grupo de trabalhadores entrou na mata para colher frutas. No meio da selva densa, eles ouviram um som estranho, um grito gutural e profundo vindo da escuridão. Um dos homens resolveu responder, imitando o som. A resposta? O barulho ficou mais alto e mais próximo. De repente, um grande estrondo ecoou entre as árvores, e todos se viram frente a frente com uma criatura imensa, escura, peluda, com um único olho flamejante no meio da testa. Sem pensar 2 vezes, correram até a canoa e fugiram apavorados pelo rio, jurando nunca mais retornar àquela parte da floresta. O que eles viram? Muitos acreditam que se tratava do Mapinguari, uma criatura mitológica que, segundo a tradição, pode andar em 2 ou 4 patas, tem pelos desgrenhados por todo o corpo, atinge pelo menos 2 metros de altura e possui um só olho, bem no meio do rosto. Apesar de parecer um personagem de filme de terror, o mistério é levado a sério por algumas pessoas. O biólogo David Oren investigou relatos e afirma que já foram registradas mais de 80 ocorrências de avistamentos do Mapinguari ao longo dos anos. Mas será que essa criatura realmente existe? Especialistas acreditam que o suposto monstro pode, na verdade, ser o urso de óculos. Essa espécie de urso vive nos Andes, mas ocasionalmente desce até partes do oeste da Amazônia durante o inverno. Quando se levanta sobre as patas traseiras, pode atingir cerca de 2 metros e tem marcas faciais claras, que em condições de pouca luz poderiam ser facilmente confundidas com um único olho. Ainda assim, ninguém conseguiu provar ou desmentir a existência do Mapinguari com certeza. E enquanto isso, a lenda continua viva, alimentando o medo e a curiosidade na floresta. Número 9. A arpia, a rainha mortal dos céus da Amazônia. A floresta já se provou um lugar perigoso no chão e nas águas. Mas se você achou que o céu poderia ser um refúgio seguro, errou feio. A arpia, uma das aves de rapina mais poderosas do mundo, reina soberana nos céus da Amazônia com aparência intimidadora e força letal. Com uma aparência que mais parece ter saído de uma pintura épica, cabeça robusta, olhos afiados e uma crista de penas que lembra uma coroa, essa águia impõe respeito até sem abrir as asas, mas quando abre, prepare-se.
Sua envergadura pode chegar a 2,30 metros e seu peso ultrapassa os 9 quilos, tornando-a a maior ave de rapina da Amazônia e a sexta maior do planeta. Mas o que realmente gela o sangue não é apenas o tamanho, são suas garras monstruosas, com cerca de 13 centímetros, praticamente do tamanho de uma garra de urso pardo. Essas estruturas são letais, e a arpia sabe exatamente como usá-las. Ela caça com precisão cirúrgica, capturando presas com facilidade assustadora. Macacos bugios com até 60 centímetros de comprimento, um lanche, preguiças de 8 quilos, sem esforço. Até filhotes de cervos estão entre suas vítimas. Com habilidades assim, o nome arpia parece até suave demais. Águia-demônio talvez fosse mais apropriado, porque quando ela desce em voo rasante, é o fim da linha para qualquer um que estiver na mira. Número 10. Morcego espectral, o caçador sombrio da noite amazônica. E como se a arpia já não fosse intimidadora o bastante, o céu da Amazônia reserva ainda mais surpresas sombrias. Apresenta o morcego espectral, também conhecido como morcego fantasma. Com uma envergadura que pode ultrapassar 90 centímetros, ele é o maior morcego de todo o hemisfério ocidental. Se ver um morcego pequeno já dá arrepios em muita gente, imagine um desses passando por cima de você no meio da noite. E o visual dele não ajuda em nada. Orelhas alongadas e deformadas, um focinho pontudo e uma expressão demoníaca. Mas o que mais chama a atenção são os dentes, afiados e prontos para dilacerar. Diferente de outros morcegos, que geralmente se alimentam de frutas ou insetos, o morcego espectral tem um apetite mais sinistro. Ele é um predador nato. Observa a presa do alto e, quando chega o momento certo, desce em voo silencioso e morde o crânio ou pescoço da vítima, matando em segundos. No cardápio dele estão aves pequenas, roedores e até outros morcegos. Sim, esse predador noturno é canibal. Na Amazônia, nem mesmo os próprios morcegos estão seguros. Aqui, é matar ou morrer. Número 11. Sanguessuga gigante, o sugador silencioso. Você já está de olho no céu por causa de águias e morcegos? Pois é melhor também prestar atenção no chão da floresta. A sanguessuga gigante da Amazônia pode atingir até 45 centímetros de comprimento, 9 vezes maior que uma sanguessuga comum. Ela é a maior sanguessuga de água doce do mundo. Mas o tamanho não é seu único diferencial assustador. Em vez de usar fileiras de dentinhos para perfurar a pele, essa criatura enfia um probóscide, um tipo de tubo, que pode entrar até 15 centímetros no corpo da vítima. E o mais bizarro, a maioria dos animais nem percebe. Isso porque ela injeta substâncias anestésicas que entorpecem o local e, além disso, sua saliva contém anticoagulantes potentes, o que facilita o fluxo de sangue. No século XIX, surgiram relatos de que cavalos ou bois poderiam morrer se infestados por essas sanguessugas. Mas, felizmente, isso parece mais lenda do que fato. Estudos mais recentes mostram que elas consomem cerca de 15 mililitros por refeição, o suficiente para ser nojento, mas não fatal. Mesmo assim, só de imaginar esse bicho sugando sangue enquanto você nem percebe, já é motivo para dar um passo para trás. Número 12. Pacu e o peixe com dentes de gente. Achou que os horrores do rio tinham acabado? Pois prepare-se para mais uma criatura bizarra. O pacu, um parente próximo da piranha, mas com fama ainda mais sombria. Ele pode chegar a mais de 1 metro de comprimento e pesar até 40 quilos. Mas o que realmente chama a atenção são seus dentes. Sim, eles se parecem com dentes humanos. Molares arredondados e alinhados que parecem saídos da boca de uma pessoa. E esses dentes servem para algo: esmagar sementes, frutas e nozes que caem na água. No entanto, relatos antigos e não confirmados dizem que esses peixes já morderam partes sensíveis de banhistas, especialmente homens. Embora essas histórias sejam mais lenda urbana do que realidade, ninguém quer pagar para ver, né? Em 2004, uma menina escocesa colocou a mão num aquário cheio de pacos. Em segundos, um deles mordeu o dedo dela com tanta força que foi necessário fazer cirurgia plástica para reparar o dano. A mordida foi tão forte que o peixe não soltava nem fora d'água. Esses dentes humanos definitivamente não são para sorrir. O jacaré-açu é um dos habitantes mais temidos das águas escuras da Amazônia. Esse predador gigantesco pode atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos, sendo o maior representante da família dos jacarés na América do Sul. Com a pele verde escura, quase preta, é um mestre da camuflagem. Esconde-se entre os galhos e raízes submersas dos rios.
aguardando silenciosamente até o momento exato para atacar. Mas ao contrário de outros predadores que matam com uma mordida, o jacaré-açu prefere uma abordagem ainda mais assustadora. Ele agarra a presa e a arrasta para o fundo, afogando-a antes de devorá-la. Nada está a salvo em seu território. Ele caça peixes, aves, mamíferos e até outros predadores. Sua força, aliada a mandíbulas repletas de dentes afiados, o tornam quase imbatível na cadeia alimentar. Mesmo criaturas poderosas como sucuris e onças evitam confrontos com ele. E o perigo não se limita ao mundo animal. O jacaré-açu já foi responsável por ataques a humanos, especialmente durante a noite, quando seus olhos brilham no escuro e sua movimentação é praticamente imperceptível. Um momento o rio parece calmo, no seguinte, já é tarde demais. Com sua força brutal e furtividade incomparável, o jacaré-açu é, sem dúvidas, um dos predadores mais letais e fascinantes da floresta amazônica. A onça-pintada é a encarnação da força, da agilidade e do instinto de caça. É um dos predadores mais respeitados do planeta. Seu nome vem da palavra indígena iaguar, que significa aquele que mata com um salto. Em tempos antigos, ela habitava desde o sudoeste dos Estados Unidos até a Argentina. Hoje, restam cerca de 173 mil exemplares na natureza, sendo a maior parte encontrada na floresta amazônica e no Pantanal. O Brasil abriga quase metade da população mundial, o que faz do país o coração do habitat remanescente da espécie. As onças são os únicos grandes felinos nativos das Américas e ocupam o terceiro lugar em tamanho entre todos os felinos do mundo, atrás apenas do tigre e do leão. Ao contrário de leões, que vivem em grupos, e de cães selvagens, que caçam em matilha, a onça é uma caçadora solitária. Ela depende de sua furtividade, velocidade e poder devastador. O que realmente a diferencia é sua mordida. Possui a mandíbula mais forte de todos os felinos, capaz de quebrar ossos e perfurar o crânio de suas presas. Mas sua capacidade de caça vai além da terra. A onça é uma excelente nadadora e já foi vista caçando jacarés, sucuris e outros predadores aquáticos. Com um corpo musculoso, elegante e preciso, ela reina nos diversos biomas que habita. A eficiência da onça como caçadora e seu domínio sobre o ambiente a tornam uma das criaturas mais inspiradoras e formidáveis do planeta. E graças a projetos de monitoramento com câmeras e conservação em áreas protegidas, está se tornando possível conhecer melhor essa espécie e garantir que ela continue a viver nas florestas por muito tempo. Descobertas recentes na Amazônia revelaram algo surpreendente. 2 novas espécies de enguias elétricas, sendo que uma delas é capaz de gerar a descarga elétrica mais potente já registrada. Essa descoberta ressalta a biodiversidade inacreditável que a floresta ainda guarda. Mesmo após décadas de desmatamento e interferência humana, a Amazônia segue surpreendendo cientistas com criaturas extraordinárias. De acordo com o zoólogo C. David D. Santana, do Smithsonian National Museum of Natural History, essas descobertas podem trazer avanços médicos e tecnológicos significativos, com potencial para transformar nossa compreensão sobre saúde e inovação. É importante destacar que, apesar do nome, as enguias elétricas não são enguias verdadeiras, mas sim um tipo de peixe-faca. Esses peixes são baterias vivas da natureza. Algumas espécies produzem choques de até 650 volts, muito acima da voltagem de uma tomada residencial. Há registros de choques ainda mais intensos, ultrapassando 800 volts. Esse poder elétrico é usado tanto para caçar como para se defender de predadores. E qual é o risco real para os seres humanos? Embora a descarga seja intensa, raramente é fatal. A exceção ocorre em situações muito específicas, como submersão total ou problemas cardíacos pré-existentes. No geral, o efeito é uma desorientação momentânea. Mas o susto, claro, é garantido. Encontrar uma enguia elétrica na natureza é um lembrete impressionante do quanto a Amazônia continua a desafiar nosso entendimento. E do quão potente a evolução pode ser quando se trata de sobreviver num ambiente tão complexo. Nos rios profundos da Amazônia, existe um peixe gigantesco que há muito tempo representa mistério e poder. Estamos falando do arapaima, também conhecido como pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Esse predador pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 220 quilos. No passado, chegou a estar à beira da extinção por causa da pesca predatória. No entanto, graças aos esforços de conservação liderados por comunidades ribeirinhas,
A população de arapaimas teve um aumento extraordinário de mais de 400% nos últimos 11 anos. O arapaima não impressiona apenas pelo tamanho. Suas escamas são verdadeiras armaduras naturais, compostas por uma camada mineral rígida reforçada por fibras de colágeno. Essa combinação proporciona uma resistência incrível, comparável à madeira compensada, capaz de protegê-lo até mesmo de mordidas de piranhas. Apesar disso, ele nada com leveza e surpreendente agilidade. O que o torna ainda mais especial é sua necessidade de respirar ar. Ele precisa subir à superfície regularmente para absorver oxigênio, já que não consegue viver totalmente submerso. Isso o torna mais vulnerável, mas também revela uma incrível adaptação à vida nas águas quentes e com pouco oxigênio da floresta. O arapaima, que quase foi extinto, agora volta a prosperar graças à proteção e ao manejo sustentável. Ele representa uma vitória da conservação e um lembrete poderoso de que, com ação e cuidado, até os gigantes podem renascer das cinzas. Essa criatura é ao mesmo tempo deslumbrante e perigosa. A arraia de rio vive nas águas barrentas das bacias do Amazonas e do Orinoco. Totalmente adaptadas à água doce, preferem rios lentos, com fundos arenosos ou lodosos, onde podem se camuflar com perfeição. Sua aparência é hipnotizante. O corpo em forma de disco é coberto por padrões de manchas e anéis. Um espetáculo visual que serve tanto para esconder quanto para advertir. Algumas espécies podem atingir mais de 1 metro de diâmetro e pesar mais de 18 quilos. Mas o que as torna perigosas é o ferrão venenoso localizado na cauda. Se forem pisadas ou provocadas, são capazes de aplicar uma ferroada extremamente dolorosa, com efeitos que incluem inchaço, necrose tecidual e, em casos raros, infecções graves ou até mesmo a morte por complicações do veneno. Apesar disso, são criaturas tímidas, não atacam humanos por vontade própria e preferem fugir quando sentem presença próxima. O risco está justamente na possibilidade de serem pisadas por banhistas ou pescadores desavisados. A ferroada pode causar ferimentos sérios. Além da aparência chamativa e da defesa venenosa, essas arraias são fundamentais para o ecossistema fluvial, pois ajudam a manter sob controle as populações de suas presas. No entanto, estão cada vez mais ameaçadas pela destruição de seu habitat e pela captura para o comércio de aquários exóticos, colocando em risco sua sobrevivência. Entre as criaturas mais excêntricas da fauna sul-americana está o tamanduá-bandeira. Ele combina características de predador e pacifista de forma única. Nativo da América Central e do Sul, é o maior de sua família e chama a atenção pelo longo focinho, garras poderosas e uma cauda peluda que parece uma bandeira. Daí o nome. Diferente de outros tamanduás que vivem nas árvores, esse gigante é terrestre. Caminha por campos abertos e florestas em busca de seu alimento preferido, formigas e cupins. Seu olfato é extremamente aguçado, cerca de 40 vezes mais sensível que o humano, e permite detectar colônias de insetos a grandes distâncias. Ao encontrar um formigueiro, ele entra em ação. Sua língua, que pode chegar a meio metro de comprimento, se move até 150 vezes por minuto, recolhendo milhares de insetos em poucos instantes. Mesmo assim, o tamanduá não é um predador destruidor. Seu comportamento é rápido e eficiente. Come o necessário e parte antes de ser atacado por formigas defensivas, permitindo que a colônia se recupere. Quando ameaçado, ele se defende com as garras longas e afiadas. Pode até se levantar sobre as patas traseiras e enfrentar predadores de grande porte como onças e pumas. Seu estilo de vida e técnica de alimentação demonstram um equilíbrio raro no reino animal. Totalmente adaptado ao seu nicho ecológico, o tamanduá-bandeira é uma verdadeira maravilha da natureza selvagem. Chamado carinhosamente de vaca marinha, o peixe-boi é um dos gigantes mais pacíficos das águas tropicais. Ele se move com lentidão, deslizando por águas doces e costeiras com a ajuda da poderosa cauda em forma de pá. Costuma nadar a cerca de 8 km por hora, mas pode alcançar velocidades de até 24 km por hora em situações de emergência. Apesar do tamanho, são nadadores graciosos e muitas vezes vistos boiando serenamente na superfície. Viajam sozinhos ou em pequenos grupos. Quando observados de cima, geralmente só se vê o focinho e as narinas surgindo à tona para respirar. Embora passem toda a vida na água, precisam emergir regularmente, pois respiram ar.
Em repouso, podem prender a respiração por até 15 minutos, mas quando estão ativos, sobem à superfície a cada poucos minutos. O peixe-boi amazônico é um dos maiores da espécie em água doce, podendo ultrapassar 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilos. São extremamente discretos e evitam contato com humanos, o que torna seu avistamento uma experiência rara e especial. Herbívoros por natureza, alimentam-se de algas e plantas subaquáticas. No entanto, sua movimentação lenta e comportamento dócil os tornam alvos fáceis da caça e vulneráveis às embarcações. A destruição do seu habitat, devido ao desmatamento e à expansão urbana, agrava ainda mais a situação. Hoje, eles se aproximam do status de espécie vulnerável. Com a população em declínio, fica cada vez mais difícil estimar quantos ainda vivem livres na natureza. Mesmo com seu temperamento tranquilo, as atividades humanas continuam ameaçando sua existência. Isso ressalta a urgência de ações de conservação voltadas para garantir que esses gigantes gentis continuem fazendo parte do ecossistema amazônico. Qual dessas criaturas te deixou mais arrepiado? Qual delas você nunca gostaria de encontrar? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!